Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou o Paco e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, como vocês já sabem, esse é um canal aqui de dicas para vocês sobre Shopee e tudo mais, dos marketplaces. E a realidade do nosso canal é essas aqui, ó, como vocês estão vendo. Vocês que trabalham com isso ou vocês que querem começar com isso, não se acostumem, ou na verdade, se acostumem com essa zona aqui atrás da gente, porque essa é a realidade nossa, do nosso trabalho. Então, a gente grava aqui no meio da nossa expedição mesmo, tá? Então, peço desculpa aí se vocês têm toque com zona aqui, mas tudo mais. Mas tudo bem, vamos lá. O vídeo de hoje é como vender na Shopee em 2026. Você que está começando aí, que quer sair, quer fazer renda extra, quer fazer complemento de renda, que é a mesma coisa que renda extra, né? Mas é um jeito diferente de falar. Se você quer fazer sair do seu trabalho e começar a vender na Shopee, se você quer só se aventurar e começar a vender algumas coisas na Shopee, não importa o seu objetivo, mas eu vou dar algumas dicas aqui para você a começar do zero aqui no ano de 2026. Esse ano nós vamos ter o quê? Copa do Mundo, que é algo que balança aí o mercado. Vamos ter eleição, também é algo que balança o mercado. E estamos tendo aí muitas guerras políticas, né? Durante esse período aí que a gente está vivendo. Então, o que eu dou de dicas aí para vocês para começarem a vender nesse ano? Que produto que eu vou vender em 2026? Bom, vamos lá. Primeiro passo para você começar a vender na Shopee é você ir lá e se cadastrar na plataforma, certo? Futuramente, quando a gente tiver um lugar melhor para gravar, mostrar a tela de computador, tudo mais, aí a gente faz um vídeo de passo a passo, meio como se fosse uma aulinha mesmo, tá? Mas aqui eu vou falando e vocês vão procurando e vocês vão encontrar, tá? Então, entre na Shopee, lá você vai fazer o seu login, é fácil, como se fosse qualquer outra rede social, o e-mail, login, telefone, senha, e aí você consegue se cadastrar lá na Shopee e você que já comprou, já é cliente da Shopee, já fez compra, você já tem um perfil, certo? Mas se você reparar no cantinho esquerdo lá, no computador ou na barra do seu perfil no celular, você consegue ver lá um campo escrito Central do Vendedor, ou algo assim. Então você vai lá, você faz esse outro login, é um login diferente do seu login de conta de cliente, né, de pessoa normal. Então você vai lá e cadastra nesse central do vendedor. Chegando lá, vai abrir um outro painel, você se cadastrou, tudo bonitinho. Esse é o primeiro passo, certo? Criar o seu login na plataforma de vendas, tá? Porque é a mesma plataforma, mas são opostos, tá? Pessoa normal e vendedor. Agora, depois desse passo que você deu, você precisa entender as regras, as políticas da Shopee. E eu vou deixar um link aqui na descrição, eu vou colocar lá as regras da Shopee, o que você pode vender, o que você não pode, como funcionam as normas e tudo mais. Então é um link lá, você vai ter que ter um pouquinho de paciência para você ler tudo bonitinho. Você fez isso depois de criar lá o seu cadastro, leu todas aquelas normas lá do contrato da Shopee, de regras, de política, de privacidade, de como funciona sistema de embalagem, tem um monte de burocracia de regras assim que você precisa saber. Então eu vou deixar o link aqui para você. E se você não tem a paciência de ler, futuramente eu posso gravar um vídeo explicando regra por regra lá, tá bom? É, Depois disso, você precisa ser ou CPF, você pode se cadastrar como pessoa física, você pode se cadastrar como pessoa jurídica, CNPJ, ou você pode abrir uma MEI. Então tem essas três opções aí para você iniciar na Shopee. A MEI, ela é um passo a mais que o CPF, mas depois que você atingir um certo período, você vai ter que mudar para CNPJ. Então, o que eu posso ajudar a vocês? Eu comecei com o CPF. A gente foi testando, arriscando, começou a vender, vender, vender. Aí a gente falou, vamos colocar CNPJ. E aí o CNPJ, ele meio que dá um upzinho na sua conta, né? Vamos dizer assim. Porque você tem mais benefícios, porque quando você tem a loja, você tem as metas para bater na Shopee, como entregar no prazo, tempo de preparação, taxa de resposta, quantidade de vendas. E aí
é ali que você vai fazer a sua reputação da sua loja. Então, o CNPJ tem umas vantagens a mais que o CPF. Então, é bom você, se você tem conhecimento aí sobre empresas, se você já quiser começar com o CNPJ, eu apoio. Mas se você não tem e quer testar como funciona e tudo mais, comece como o CPF, tá? Eu comecei com o CPF, como estava dizendo, e depois eu migrei para o CNPJ. E aí, quem quer começar direto no MEI, tem um probleminha no MEI em questão da regra do MEI. É o seguinte, aqui no Brasil a gente tem um limite de faturamento pelo MEI. Então vamos dizer assim, presta a calculadora aqui, por favor. Vamos fazer na prática. Ó, peguei a calculadora aqui. O MEI, se eu não me engano, é 81 mil por ano que você pode faturar. Não sei se mudou, tava falando para mudar para aumentar para 85, não sei como tá a regra hoje. Mas você só pode faturar 81 mil por ano. E esses 81 mil por ano, você tem que dividir ele por 12 meses, certo? Porque 81 dividido por 12 meses. Então 81 mil dividido por 12, você fica limitado, na verdade, em faturar somente 6.750 por mês. Então, se você faturar mais do que isso em um mês, você já se desenquadrou do MEI e aí você precisa ir atrás de um contador para te ajudar a migrar para o CNPJ aí, para o Simples Nacional. Então, tenha isso em mente. Se você quiser começar com um MEI direto, você tem esse probleminha aí de faturamento, tá? Mas como você está começando, é, é capaz de você chegar em 2, 3 meses, você pode chegar nesse faturamento aí rapidinho. Em um mês você consegue, tem gente que demora um pouco mais. Mas você consegue chegar nesses 6.750 aí, dependendo dos produtos que você for vender, muito rápido. Então, se você quer testar, comece como CPF. Mas se você quer já começar com essas vantagenzinhas assim, né, do CNPJ, pode começar com o MEI. Mas a partir do momento que você viu que você faturou mais de 6.750, já procura um contador. Porque aí senão você vai ter problema na Receita Federal, tá? Não é a nível Shopee, já é a nível governo, tá? Então, prestem bastante atenção nisso aí, tá? Então, esses são os primeiros passos. Você tem que se identificar como você vai abrir e conhecer aí as regras da Shopee. Agora, vamos falar sobre produto. O que eu posso vender agora em 2026? É, como eu disse no começo, ano de Copa do Mundo. O que vai vender na Copa do Mundo? Cara, muita coisa relacionada a esporte, a seleções e tudo mais. Mas na Shopee você tem que estar atento com marcas, tá? Tomem cuidado com marcas na Shopee. Não pode sair vendendo tudo. Então, por isso que eu falo, lê as regras, que lá vai estar bem explicadinho o que pode e o que não pode, tá? Então, toma cuidado a isso aí, tá? É um produto que pode vender, você pode sair vendendo aí um monte de coisa aí do Brasil esse ano, tudo mais, mas tomem cuidado com marca, tá? Qual a dica que eu dou para vocês irem atrás de um produto? Eu comecei errando, vamos dizer assim, tá? Porque o que eu fiz? Eu comecei indo direto no produto. E aí, como eu disse aí nos vídeos anteriores, eu comprava lá na 25 de março, ou no Brás, tanto faz, eu ia lá nos dois lugares, comprava os produtos e saía vendendo na Shopee, tirava foto, fazia os anúncios bonitinho. E quando eu acabava meu estoque, eu ia lá procurar mais produto para aumentar, para repor o meu estoque, eu não encontrava o produto. Então isso foi um erro que eu tive que eu não sabia. Foi o que eu falei. Às vezes a gente tem que tentar ir atrás e vender, e foi o que eu fiz. E aí pode ser que eu possa estar ajudando alguém aí a fazer diferente. Então, o que eu posso indicar para vocês? Vai atrás de fábricas, fabricantes, distribuidoras, importadoras. Primeiro, procure um lugar certo que você sabe que vai ter o produto. E aí depois você faz o que eu posso te dar de dica assim? Entre em contato com esse fabricante e peça o catálogo, veja os produtos, aí depois você vai e faz uma pesquisa de mercado na Shopee. Lá na Shopee tem uma parte que é bem legal para quem está começando. Tá lá escrito assim, o que mais vende ou as principais vendas, algo assim parecido assim com
quem tá em alta na Shopee. Então lá, cara, vocês vão encontrar de tudo. E aí lá vocês vão ver o que está saindo agora, o que não está saindo. Então vai estar lá por ranking, lá você pode colocar os filtros lá, o que mais vendeu na Shopee durante, sei lá, um período de tempo. E aí você sabe, você consegue ver o que está lá vendendo de bastante quantidade. E aí você pode tirar ideias de produtos nessa aba da Shopee. E aí depois você pode ir procurando esses fabricantes. Gostei de tal produto. Vai atrás de um fabricante que tem aquele produto ou de uma distribuidora que você sabe que vai ter o produto. E aí entre em contato com eles primeiro antes de já sair vendendo o produto, tá? Porque foi o erro que eu cometi. Eu fui atrás do produto primeiro e depois atrás do fabricante, tá? Esse é uma dica que eu dou para vocês. Agora, outra dica que você pode falar assim, eu já dei uma dica aí de como encontrar produto, que é na página dos mais vendidos da Shopee. E uma dica também, como que eu disse aí agora de Copa do Mundo, são os produtos sazonais. O que seriam esses produtos sazonais? São os produtos que têm épocas para vender. Então, tem agora festa junina, carnaval, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, tipo essas datas assim. Então, vai atrás de produtos. Para quem está começando, é uma baita de uma dica isso, porque você pode começar bem já. Então, é uma dica que eu dou para vocês, vai atrás desses produtos sazonais que... mas aí fala assim, eu vou comprar, vou vender e se não vender tudo, só ano que vem? Cara, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que você venda tudo, pode ser que você precise de mais. Então tem que testar, tem que ver. Você tem que anunciar e sentir as vendas. Mas é uma dica que, tipo assim, você não precisa meio que escalar o seu produto, deixar ele numa reputação boa para começar a vender. Porque ali, cara, é produto de época, você colocou, já vai entrar na concorrência e vai vender, entendeu? Ele já é mais fácil de vender um produto assim do que um produto do zero, que você, sei lá, que alguém precise, tipo, produtos de cozinha. Aí você vai vender algo de cozinha. Tipo, pode ser, vamos lá, produtos de cozinha, vamos pensar em algum produto de cozinha. Jogo de talheres ou de utensílios de cozinha. Vai vender aonde? Pode ser que venda em época de mãe, Dia das Mães, em época do Dia da Mulher, que usa bastante coisa de cozinha. Entendeu? Uns produtos assim, que você tem que tipo, às vezes é sazonal, mas ele também vende o ano todo. Então, mas é, tipo assim, se você for vender ele num outro período de tempo, sem ser nessas datas, ele pode ser que demore um pouquinho mais, entendeu? Mas é por isso que eu falo, comece com os produtos sazonais que é melhor não, né? É mais rápido que você possa vender, né? Então essa dica que eu dou, tá? Comece com produtos sazonais que também é um passo bem importante aí para quem está começando. Aí vamos falar assim: não encontrei produto. A pessoa me diz assim: não encontrei produto, não encontrei fabricante. O que que eu posso fazer? Você acha que dropship vira? Cara, dropship na Shopee é proibido. Na verdade é assim, você até pode vender, mas é meio que proibido. Por quê? Uma dica que eu dou para você não vender de dropship na Shopee. Mas o que é dropship? Para quem não sabe, dropship é uma venda que você faz sem precisar estocar os seus produtos. Então você vai entrar lá com o fabricante do produto que vai embalar o pedido para você e vai despachar. Então a sua responsabilidade é de criar sua loja, vender o produto e aí essa etiqueta você não vai imprimir, não vai embalar, você vai mandar direto para o cara lá do fabricante que você entrou em contato para fazer esse dropship e ele que vai despachar o seu produto que você vendeu no galpão dele. Então, você não trabalha com produtos físicos aqui, você não tem estoque. Então, é uma forma de vender sem estoque. Só que na Shopee, você tem que, foi o que eu falei lá no começo do vídeo, você precisa saber as regras. E na Shopee, você tem um prazo de tempo para enviar o seu produto. Então, você tem que ser rápido. Então, você tem que trabalhar com estoque físico para você já embalar e já mandar. Porque o cara do dropship não tem essa demanda de prazo. Então, ele vendeu, ele vai embalar sem pressa e tudo mais, porque ele vai atender você fazendo dropship, mais um monte de pessoas fazendo dropship. Então, eu não aconselho você a vender dropship na Shopee, tá? Então, procure o produto, estoque o seu produto e você mesmo faça o manuseio de embalar e despachar. Dica, pode falar.
Não, Dicas da universitária aqui que não quer aparecer. a Shopee agora tá com o prazo cada dia menor, né? Sim, Então, quanto mais rápido você enviar o produto, é melhor para você. Você vai aparecer mais vezes, porque sim, seu produto a Shopee vai entender que você entrega rápido, que você envia rápido, então ela vai te colocar no começo das pesquisas. exato. Então, não sei se o microfone pegou, vou repetir. Então você tem que enviar seu produto rápido, porque aí você fica com a reputação melhor, vamos dizer assim. Então você tem um prazo aí de 24 horas para despachar o seu pedido. Então é bom você aí correr e despachar o mais rápido possível. Então com dropship você não consegue acelerar essa parte da sua demanda. Então trabalhe com estoque físico, tá? Não cometa esse erro aí de dropship no começo aí na Shopee, porque é proibido e vai acabar te atrapalhando, tá? É, como validar o meu produto? Como que eu precifico o meu produto? Como que eu entendo que eu preciso, como eu posso vender ele na Shopee, tá? Esse é o próximo tópico agora. Bom, você precisa saber o seu preço de custo do seu produto. Você precisa saber a média de que ele está vendendo. Muita gente fala assim, na Shopee o preço, quanto menor o preço, mais fácil de vender. Pode ser que sim, mas você não vai ter lucro. Mas pode ser que também não venda. Não dá para saber, o mais barato vai vender. Às vezes não, às vezes se o anúncio tá ruim, a qualidade, não vai vender. Não é o preço que faz vender. Então o que, que é legal? Você está aí dentro da concorrência. Você tem que estar na média de preço do mercado. Nem tão caro, nem tão barato. Então, vamos, por exemplo, aí. Se o produto que você quer vender está na casa aí, o mais barato vende a R$ 20 e o mais caro tá a 35, então você vai vender aí nessa média de 25 a 30, entendeu? Para você estar aí na concorrência do mercado. Então, às vezes nem o tão barato, o mais barato sai, e às vezes nem o tão caro vai sair. Então, é melhor você trabalhar aí na média de preço, tá? Então, esse é uma dica que eu dou para vocês falar. Tem gente que fala, mas se eu aumentar o preço não vai vender. Mas eu vou abaixar para vender mais. Não, às vezes o seu anúncio não está tão bom e não está entregando. Às vezes pode ser o problema do anúncio, às vezes nem nunca será às vezes não será o preço, né? Então, o que eu indico aí vocês aí para trabalhar na média de preço aí do mercado, nem tão alto, nem tão baixo, sempre na média, tá? É, como que eu faço esses cálculos de vendas? Como que eu calculo as taxas? Como eu diz aí num outro vídeo aí, se você voltar aí, chama aí a verdade sobre vender na Shopee. Lá eu explico um pouquinho sobre custo, tá? Mas eu vou falar aqui também. É, vamos lá, preço de custo, quanto você paga naquele produto para poder vender, você precisa saber. O preço da sua venda, o valor do seu produto que você vai vender, preço final na Shopee. E como que eu faço os cálculos de imposto? Então vamos lá. Imposto da Shopee, gente. Na Shopee, não sei se vocês já repararam aí, quem já comprou, quem quer vender, não sei se vocês já olharam. Embaixo aí da foto no anúncio aparece assim: programa de frete grátis ou frete grátis por R$ 20. Teve uma época 20, agora acho que é um pouco menos, não lembro agora certinho. Eu nunca comprei, gente, na Shopee, é só venda. Então eu não sei que tá, como que tá pro cliente. Vamos olhar aqui rapidinho, calma aí. Ah, calma aí, gente, que eu vou olhar aqui. Como que tá. Aqui, ó. Se você olhar na Shopee aí, vai estar assim nos anúncios. Frete grátis a partir de 10, Acima de 10. acima de R$ 10. Então, esse frete grátis acima de R$ 10, como que eu faço para aparecer isso aí no meu anúncio? Na Shopee, você tem uma parte que você pode cadastrar lá a sua loja em programa de frete grátis, tá? Então lá, o que que acontece? Ali vai mudar as taxas do seu custo. Então na Shopee, para você vender na Shopee, hoje o custo está na casa de 14%.
se você não participar desse programa frete grátis, tá? Então, com esse programa de frete grátis, você vai pagar 20% do, do valor do produto, mais R$ 4, que é um valor que eles englobam aí no item, tá? Então, para aparecer esse cupomzinho aí de frete grátis acima de R$ 10, você paga um valor de 4% a mais para a Shopee e você não fica com o valor do frete. Então, o cliente vai comprar e o frete vai sair de graça para o vendedor. Então, a Shopee que vai bancar esse frete aí do cliente, porque você já participa desse programa frete grátis. Então, você vai lá, se cadastra no programa frete grátis e aí você faz parte e aí a sua taxa vai aumentar. Então, de 14% para quem vende sem esse programa de frete grátis, só como CPF, você vai migrar aí para 20% participando desse frete grátis. Meu ponto de vista, vale a pena. E eu indico a vocês a venderem no programa de frete grátis, tá? Vai pagar um pouquinho mais, mas vai descontar, vai pagar um pouco mais, vai descontar um pouco do seu custo e aí você vai vender mais, tá? Porque hoje o cliente não quer pagar frete. Então ele vai comprar de tudo e quer frete grátis. E aí você dá essa possibilidade de frete grátis pro cliente. Diga, internauta. Não, não precisa colocar eu falando, só tô te falando. Hum, Fala de quando a eu gente vou tomou falar. a penalidade e ficou sem, a Ok. diferença que fez nas vendas. Bom, então, agora o meu ponto de vista. O que aconteceu comigo, falando desse frete grátis? Teve uma época daí da nossa loja que nós tomamos uma penalidade. E essa penalidade retirou esse programa de frete grátis nosso. Cara, nossas vendas fizeram isso aqui, ó. Caiu muito rápido. Por quê? O cliente não quer pagar frete. Então, ele quer um produto que tenha frete grátis. E com essa penalidade que nós sofremos aí, nós perdemos esse programa de frete grátis. E aí, nossas vendas caíram muito. Então, eu indico a você trabalhar com o programa de frete grátis, tá? Então, vamos lá. Você precisa saber, o frete grátis, ele vai cobrar, a Shopee vai te cobrar, participando do frete grátis, 20% mais R$ 4. Então, sempre lembra do valor do item daí de taxa. Então, 20% do produto mais R$ 4. Aí você vai somar o seu preço de custo. Na verdade, vamos fazer assim, ó, um outro passo a passo. Soma o seu preço de custo e aí, para você saber a diferença do seu preço. Então, vamos lá. Eu paguei R$ 15 no meu produto e estou vendendo a 30. Então, seu preço cheio é 30. Aí você vai pegar ó, R$ 30 menos 20% de taxa, menos R$ 4. Então, deu R$ 20 desses 30. Sobrou 20. Dos 20% mais R$ 4. Então, deu R$ 20. E aí, você tem que colocar o seu imposto, se você trabalhar com o CNPJ, tá? Então, se você está começando aí no Simples Nacional, hoje aí tá na casa aí de uns 4,5%, 5% mais ou menos, eu não sei certinho. Mas aí é de acordo com o seu faturamento, aí você tem que pegar a dica com o seu contador. Então vamos colocar assim, 6%, tá? Vou colocar aí, vou aumentar um pouquinho. Então desses 20%, desses R$ 20 que sobrou, menos 6%. Vai sobrar 18,8. Então se você paga R$ 15 no item e você vai vender ele a 30, vai sobrar para você 18,8. Então você vai ganhar aí quase R$ 4, tá? Você ganhar 3,80. Então, o que eu indico a vocês? É muito importante vocês calcularem certinho esses custos, tá? Que é aí que você vai saber a sua margem de lucro, tá? Então, eu fiz aí um produto imaginário aí da minha cabeça, que eu falei que eu paguei 15 e vendi ele por 30, tá? Mas você pode fazer aí com os outros produtos. Vamos fazer um outro mais barato, sei lá. Vamos lá, um produto que a gente paga R$ 10, eu vou vender ele a 30. Não, a 30 não, que eu já fiz essa conta. Então vamos fazer assim. Eu pago R$ 10 e vou vender ele a 25. Um produto aí aleatório, um produto X. Então R$ 10, 25 menos 20% vai sobrar 20. Menos R$ 4, que é a taxa do item. Sobrou 16. Menos 6%, que é a sua taxa de governo. Então, sobrou R$ 15,04. Então, você sempre tem que fazer essas continhas, tá? Então, lembra-se. Taxa de 20% participando do frete grátis. Valor do item, R$ 4.
menos o seu custo. E aí você vai saber quanto que você vai sobrar de lucro para você, tá bom? Então, esse foi aí um videozinho de passo a passo para você vender na Shopee, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou meio confuso, entre em contato comigo, que eu possa ajudar vocês aí, pessoal, no Instagram ou nos comentários aí, tá? Caso ficou alguma dúvida aí. Então, como vocês já sabem, aqui em cima sempre vai ficar o meu arroba. Caso vocês precisem de alguma dicas aí, posso estar ajudando vocês. E espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha aí no nosso vídeo. Compartilhe nosso canal aí para outros empreendedores aí que querem começar a vender. E bora aí que esse início de canal aí de Shopee pretende muito. Então, me ajudem aí curtindo e compartilhando e pra gente engajar esse canal aí pra gente crescer, tá bom? E que a gente possa ajudar mais gente aí a começar a vender na Shopee. Tamo junto. Falou!